iniciar, né? Hoje, dia 8 de janeiro, nossa primeira leitura em 2025. Então, Silvia, você pode fazer a nossa prece inicial? Posso sim. Vamos lá. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus Cristo, nosso Mestre, a todos os amigos espirituais, a nosso querido Paulo de Tarso e a todos aqueles que trabalham no bem, por iniciarmos mais um ano de estudos, e um ano de trabalho no bem e um ano de muitas coisas boas que vão acontecer, pela bênção de Deus. Que possamos então nos dedicar bastante a esse estudo e que possamos, acima de tudo, assimilar o conteúdo e trazer para as nossas vidas. Então, que assim seja pela graça de Deus. Que seja pela graça de Deus. Obrigada, Silvia. Vamos lá. Então, a gente parou no momento do apedrejamento do Gesiel e haviam três coisas assim que a gente pode assinalar. Eu até anotei aqui no papelzinho para não esquecer. A primeira coisa que a gente viu foi a gente chegou a ler, a gente fez uma comparação entre o que está escrito em Atos dos Apóstolos, quando comenta o apedrejamento de Estevão, e na Bíblia, né? E o que está escrito aqui no livro. E dá para a gente perceber que o livro ele complementa muito bem o que está escrito lá em Atos, né? Uma das coisas que chama a atenção é que em Atos dos Apóstolos o, o Estevão ele fala: Vejo então que tenho uma visão, abre-se os céus, alguma coisa assim. E para quem lê a Bíblia não dá para entender muito bem o que é aquilo, mas quando a gente lê o livro, a gente percebe que, na verdade, Estevão está tendo uma visão do que está acontecendo na dimensão espiritual, né? Ele já está vendo a Jesus. É, o outro ponto que a gente colocou a última vez foi como Gesiel, naquele momento de aflição, ele soube acionar muitíssimo bem todo o aprendizado, todas as memórias que ele teve de trabalho no bem para criar coragem, né? Dar força naquele momento extremo. E isso para a gente, é, a gente assim, Emmanuel escreve muito bem porque ele fica a todo momento sinalizando isto de modo a mostrar para a gente assim a diferença entre você ter o conhecimento em nível intelectual e quando você tem este conhecimento a nível, você compreende intelectualmente, mas você traz esse aprendizado no coração. Porque no momento que você traz isso para o coração, você consegue acionar aquela memória e consegue utilizar como uma ferramenta para fortalecer, né, a sua fé. E se a gente está só no intelecto, na hora você desespera, não tem como, né? Ah, uma outra coisa que a gente falou aqui também foi sobre a visão que Gesiel estava tendo. Ele via Jesus e Jesus estava ali ao lado de. Está até aqui no texto, ele fala: Neste instante. é, Aqui, cadê? O tronco execrável, as algemas impiedosas e o pobrezinho de joelhos tinha ímpetos de atirar-se à frente dos algozes, esclarecer a situação, saber a identidade daquele homem. Isso era Abigail que chegava naquele momento. E aí
vem a parte que Gesiel enxerga o que está acontecendo, ele está vendo o que está se passando. Nesse instante, ignorando-se alvo de tão singular atenção, o pregador do caminho saiu de sua impressionante imobilidade. Vendo que Jesus contemplava melancolicamente a figura do doutor de Tarso, como a lamentar seus condenáveis desvios. O discípulo de Simão experimentou pelo verdugo sincera amizade no coração. Então, de forma sucinta, mas Emmanuel descreve aqui super bem. Ele fala, Jesus contemplava melancolicamente. Então, para Jesus contemplar melancolicamente, aquilo não era o planejado, né? E tanto não era que em seguida Emmanuel usa a palavra condenáveis desvios. Desvios é quando a gente sai de uma rota, a gente tem um plano traçado e a gente escolhe algo diferente. É, mostrando aqui claramente que Saulo não nasceu para aquela cena. Ele não nasceu para aquilo, né? Mas era aquilo que estava acontecendo, ocorrendo no momento. E uma outra coisa, uma outra informação que Emmanuel traz para a gente é: o discípulo de Simão experimentou pelo verdugo sincera amizade no coração. Novamente, né? O Estevão entendia que Jesus viria. Quando ele viria e quando ele vinha para aqueles que necessitavam, né? Não, não vinha para os sãos, mas para os necessitados. E ele compreendeu que ao Jesus estar ao lado de Paulo naquele momento era a pessoa que estava doente, né? Então foi a pessoa que estava ali sendo martirizada era Estevão, mas mesmo naquele momento extremo ele sentiu é, não é pena, porque ele não usa essa palavra. Ele falou sincera amizade, mas certamente é, despertou um interesse em Estevão que, né, não, nos é até estranho pensar isso, né? Mas ele compreendia muito bem as palavras de Jesus quando ele dizia, né, que ele veio para os doentes, né? Ele veio para os necessitados, contrariando inclusive a própria criação dele, a própria cultura de Gesiel como judeu, como hebreu, né? Que seria odiar seus inimigos, amar os amigos e odiar os seus inimigos. É, então, vem, ele conhecia o Cristo. Por que que Gesiel experimentou a sincera amizade? Porque ele conhecia o Cristo, então ele sabia da felicidade que era você conhecer o Cristo. E Saulo não. Assomado de fraternidade real e querendo defender o perseguidor, exclamou de modo impressionante: Senhor, não lhe imputes este pecado, que é uma outra frase que está lá na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, mas aqui, quando você enxerga essa perspectiva, quando você vê a cena como Emmanuel descreve, você entende de forma mais aprofundadamente o porquê dessa frase: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ele estava falando diretamente com Jesus, né? Isso dito, voltou os olhos para fixá-los no verdugo amorosamente. Eis, porém, que divisou junto dele a figura da irmã, trajada como nos dias de júbilo na casa paterna. Trata-se de uma família que já teve dinheiro, né? Que já teve posses, porque a Abigail estava muito bem vestida, conforme a orientação do Paulo, né? E ele diz aqui, trajada como nos dias de júbilo na casa paterna.
Era ela, a irmãzinha amada, por cujo afeto tantas vezes lhe palpitara o coração de saudades e de esperança. Como explicar sua presença? Quem sabe havia sido também levada ao reino do Mestre e regressava com ele, em espírito, para trazer-lhe as boas-vindas de um mundo melhor. Quis bradar sua alegria infinita, atraí-la, ouvir-lhe a voz nos cânticos de Davi, morrer embalado pelo seu carinho. Mas a garganta já não timbrava. A emoção dominara-o na hora extrema. Sentiu que o mestre de Nazaré acariciava-lhe a fronte, onde a última pedrada abrira uma flor de sangue. Ouvia muito longe vozes argentinas, aquelas vozes cristalinas, né? Vozes argentinas que cantavam hinos de amor sobre os gloriosos motivos do Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, até anotei aqui alguns. Opa, meu computador está mexendo. Anotei aqui algumas das bem-aventuranças, né? Que diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançam a misericórdia. Veja que é exatamente o caso de Gesiel, porque na hora extrema dele, ele ainda teve espaço no seu coração para ter misericórdia do próprio algoz, né? Então, nada mais lógico até que o próprio Jesus fosse buscar uma pessoa deste valor, né? Um espírito que tenha alcançado tamanha vitória, né? É, outra a bem-aventurança, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. O próprio, né? O Gesiel diz assim: eu vejo, eis que vejo o Pai e ao seu lado em pé seu filho Jesus, né? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Estavam ali as vozes argentinas, os espíritos de luz, né, ao lado de Gesiel. E ele não se sentia só, né? Incapaz de resistir por mais tempo ao suplício, o discípulo do Evangelho sentia-se desfalecer. Escutando as expressões do condenado e recebendo-lhe o olhar fulgurante e límpido, Abigail não pôde dissimular a angustiosa surpresa. Saulo, Saulo, é meu irmão! Exclamou aterrada. Que dizes? Gaguejou baixinho o doutor de Tarso, arregalando os olhos. Não pode ser, enlouqueceste? Não, não, é ele, repetia, tomada de extrema palidez. É Gesiel, insistia Abigail assombrada. Querido, concede-me um minuto, deixa-me falar ao moribundo apenas um minuto. Impossível, replicou o moço contrafeito. Saulo, pela lei de Moisés, pelo amor de nossos pais, atende, exclamava, torcendo as mãos. Aqui, nessa frase, parece que ela está meio desesperada, assim, mas ela está desesperada, mas nem tanto, porque para ela falar algo dessa maneira, pela lei de Moisés, aí mostra o quanto ela conhecia Saulo e também o quanto ela conhecia da própria cultura dela, porque para a cultura hebraica, né, lá em cima está Deus, depois profeta, né, no caso Moisés, o maior dos profetas, e depois os pais. Então, você negar um pedido feito em nome de Deus, em nome dos profetas, em nome dos pais, era algo para um doutor da lei, algo que não podia ser, né? Então, ela realmente ela jogou uma cartada certeira para não ter seu pedido recusado pela lei de Moisés, pelo amor de nossos pais. Duas cartadas fortíssimas. Atende. O ex-discípulo de Gamaliel não acreditava na possibilidade de semelhante coincidência. Além do mais,
Havia diferença do nome. Convinha esclarecer esse ponto antes de tudo. Certo, a falsa impressão de Abigail se desfaria ao primeiro contato direto com o agonizante. Sua índole sensível e afetuosa justificava o que, a seu ver, era um absurdo. Conjugando essas reflexões de um segundo, falou a noiva com austeridade. Irei contigo identificar o moribundo, mas, até que o possamos fazer, cala as tuas impressões. Nem uma palavra, ouviste? É necessário não esquecer a respeitabilidade do local em que te encontras, porque vale lembrar que no templo não era permitido a presença de mulheres. Ele aqui abriu uma exceção para Abigail e a irmã dele, né, que foi levar Abigail, para que ali, pelo menos naquela área do pátio onde estava acontecendo o apedrejamento, pudesse haver a presença delas. Então, ele não queria chamar atenção para esse fato. É, e aqui, é, 143, 144. Logo após, chamava um funcionário de alta categoria secamente. Manda levar o cadáver para o gabinete dos sacerdotes. Senhor, respondeu o outro respeitoso, condenado ainda não está morto. Não importa, vai assim mesmo, pois arrancar-lhe-ei a confissão do arrependimento na hora extrema. Eu fico assim, para mim, com a cabeça rodando naquele momento ali tão estranho, né? Tão violento, não sei, esquisito, sanguinolento. E ele teve esse raciocínio tão rápido de inventar um motivo, uma desculpa qualquer. Eu não teria esse discernimento. Mas ele fala: não importa, vai assim mesmo, pois arrancar-lhe-ei a confissão de arrependimento na hora extrema. Uma desculpa qualquer que ele arrumou na hora. A determinação foi cumprida sem mais demora. Enquanto Saulo mandou servir de modo geral aos amigos e admiradores várias ânforas de vinho delicioso por comemorarem o seu primeiro triunfo. Depois, Sênio carregado, ou seja, né, cara fechada, apreensivo, esgueirou-se quase sorrateiramente até a sala reservada aos sacerdotes de Jerusalém em companhia da noiva. Ele não queria chamar a atenção de modo algum, até porque ele estava na companhia de uma mulher, num local onde não deveriam haver mulheres. Atravessando os grupos que o saudavam, com frenéticas aclamações, o moço tarcense parecia alheado de si mesmo. Conduzia Abigail pelo braço delicadamente, mas não lhe dirigia a palavra. A surpresa emudecera-o. E se Estevão fosse de fato aquele Gesiel que aguardavam com tamanha ansiedade? Absorvidos em angustiosas reflexões, penetraram na câmara solitária. O jovem doutor ordenou a retirada dos auxiliares, fechou cuidadosamente a porta. Abigail aproximou-se do irmão ensanguentado com infinita ternura, e como se sentisse chamado à vida por uma força poderosa e invencível, ambos notaram que a vítima movia a cabeça sangrenta. Evidenciando o penoso esforço da derradeira agonia, Estevão murmurou: Abigail. Pronto, né? Com esse chamado não havia mais dúvida que Gesiel era Gesiel. Aquela voz, quase um sopro, mas o olhar estava calmo, límpido, ouvindo-lhe a expressão vacilante e arrastada. O jovem tarcense recuou, tomado de espanto. Devia estar assim com a alma descolando do corpo, Paulo de Tarso. O que significava tudo aquilo? Não poderia duvidar. A vítima de sua perseguição implacável era o irmão bem-amado da mulher escolhida. Que mecanismo do destino
engendrara semelhante situação que lhe havia de amargurar toda a vida. Onde estava Deus que eu não o inspirava no Dédalo, né, no labirinto, né, na encruzilhada de circunstâncias que o levaram até aquele irremediável, cruel desfecho? Sentiu-se possuído de um pesar sem limites. Ele, que elegera Abigail, o anjo tutelar da existência, seria obrigado a renunciar a esse amor para sempre. O orgulho de homem não lhe permitiria desposar a irmã do suposto inimigo, confessado e julgado, reles criminoso. Aturdido, deixou-se-lhe ali ficar, como se a força incoercível o chumbasse ao solo, transformando-o em objeto de insuportáveis ironias. Então, é aquela coisa, né, que a gente tem sempre falado. Era a cultura hebraica amar seu inimigo, odiar o seu, amar seu amigo, odiar seu inimigo, né? E nessa perspectiva é impossível realmente qualquer aproximação com Abigail, fosse de que natureza fosse, né? E, obviamente que como doutor da lei ele sabia muito bem disso. É, E aí, continuando, a Abigail fala, né? Gesiel, exclamou Abigail, osculando e regando de lágrimas a fronte do moribundo. Como te vejo eu? Parece que o suplício te durou desde o dia em que nos separamos. E soluçava. Quando Abigail se separou de Gesiel, vamos lembrar que foi no momento em que Licínio Minúcio havia preso toda a família, depois trouxe Ioredeb, que era o pai deles, né, de Abigail e Gesiel, e o Gesiel manteve os dois no tronco e aí espancaram o Ioredeb até a morte. Gesiel também recebeu açoites e depois mandaram soltar Abigail nas ruas. Então, essa foi a última visão de Abigail, da sua família. Seu pai morto, preso ao tronco, e o Gesiel também ali duramente torturado, né? Ensanguentado. Por isso que ela disse: parece que o suplício te durou desde o dia em que nos separamos. E Gesiel, a alma que é, ele ainda diz assim: estou bem. Meu Deus, como é que alguém pode dizer isso, né? Claro que ele estava falando isso em relação ao espírito. Estou bem, disse o discípulo de Jesus, fazendo o possível por mover a destra quebrada e deixando perceber o desejo de acariciar-lhe os cabelos, como nos dias da meninice e da primeira juventude. Não chores, estou com Cristo. E é bem interessante isso, como ele fala. Ele não fala, não chores, estou com Jesus. Ele fala, não chores, estou com Cristo. Se a gente lembrar, Cristo vem do grego Christos, que quer dizer Messias. Então, esta palavra já existia mesmo no idioma deles, mesmo no falar. Essa palavra estava sempre presente, né? Era o Messias das profecias. Quando ele fala estou com Cristo, ele está se referindo ao Messias que vinha das profecias, que todo judeu estava acostumado, já sabia, né? Já conhecia. E também porque, assim, Cristo, se a gente pensar na escala de evolução, né, do espírito, Cristo é, é quando ele chega no primeiro patamar, né? Quando você já alcança a pureza, a perfeição, e o Cristo está acima dos puros, né? Dos espíritos puros.
Então ele novamente ele fala como quem melhor do que essa companhia é impossível. Quem é o Cristo? Murmurou a jovem. Por que te chamam Estevão? Como te modificaram assim? Jesus é o nosso Salvador. E, gente, quando ele fala isso nessa hora, deve ter sido uma paulada para Estevão, para Paulo, porque ele disse assim: meu Deus, esse cara torturado na hora da morte e nem assim ele nega essa realidade. Ele torna a falar: Jesus é o nosso Salvador. Explicava o agonizante no propósito de não perder os minutos que se escoavam céleres. Agora chamam-me Estevão, porque um romano generoso me libertou, mas pediu absoluto segredo. Perdoa-me, foi por gratidão que obedeci ao conselho. Ninguém será reconhecido a Deus se não mostrar agradecimento aos homens. Quer dizer, o cara está morrendo e ele não perde um segundo sequer para dar uma lição, para dizer algo que seja realmente edificante, né, positivo. Mesmo numa hora como essa, ele encontra uma oportunidade para ensinar a alma evoluída, né? Vendo que a irmã prosseguia em soluços, continuou: sei que vou morrer, mas a alma é imortal. Eu fico encantada como é que Gesiel encontrava palavras tão precisas assim, porque faltavam poucos minutos. E ele está trazendo aqui, quando ele diz assim, a alma é imortal, para a gente já sabe que é isso mesmo, parece uma coisa corriqueira. Mas se a gente joga esta cena naquele contexto de 2000 anos atrás, no contexto de uma cultura que não, era uma cultura extremamente pragmática, eles só se preocupavam, o hebreu, o povo judeu daquela época, se preocupava assim: o que que eu tenho que fazer hoje? Quais são as minhas obrigações hoje? O que que eu tenho que fazer para agradar a Deus? O que que eu tenho que fazer para colocar o alimento na mesa? O que que eu tenho que fazer para bem viver hoje? Então, ele se preocupava muito com os afazeres e com sua vida de uma forma. eh, se preocupava com o físico, com a realidade física, o bem-estar físico, né? E, lógico, agradar a Deus, mas eles não pensavam na vida futura, na vida espiritual. Eles achavam que Deus já lhe retribuía aqui e agora na vida, né, no conforto de um lar, no conforto de uma vida bem vivida, né, de um corpo bem alimentado. Isso significava que tudo que você estava fazendo, você já estava agradando a Deus, né? É, mas vem Cristo com uma realidade diferente. Cristo diz assim: não, gente, olha, a vida não é isso aqui, não. Então você que está sofrendo, você que é escravo, você que é pobre, você que está doente, você que é aleijado, olha, a vida é no além, a vida é depois, a vida é o espírito. A gente vive em espírito, né? É, e é nesse momento que Gisele diz: sei que vou morrer, mas a alma é imortal. Essa realidade quem trouxe foi Jesus, foi uma verdade que Jesus trouxe, e até então os hebreus não haviam parado para focar nesse aspecto da vida, né? A alma é imortal. Sinto deixar-te quando mal torno a ver-te, mas hei de ajudar-te do lugar em que estiver. Ou seja, ele sabia a alma é imortal e sim, eu vou continuar amando, vou continuar em contato com aqueles que me são queridos. Ouve, Gesiel, exclamou a irmã num desabafo, que te ensinou esse Jesus para te levar a um fim tão doloroso. Quem assim abandona um servo leal, não será antes um senhor cruel? Aí aqui fica assim parecendo, né? Nossa, justo Gesiel, que trabalhou, que pregou em nome de Jesus, que cuidou dos enfermos. Por que que ele está recebendo
esse tipo de tratamento parece algo injusto e parece extremamente cruel da parte de Jesus, né? Da parte do Senhor Jesus. Mas aí a gente lembra que o que Gesiel está passando não é um ato de prova, não é uma prova, não é uma expiação, mas é um ato de renúncia, porque seu espírito sabe que o que vem além é muito maior, né? Muito mais grandioso do que aquela cena, do que aqueles momentos de dor. O moribundo pareceu admoestá-la com o olhar. Não penses dessa maneira, prosseguiu com dificuldade. Jesus é justo e misericordioso. Prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Mais tarde, compreenderás. A mim ensinou-me a amar os próprios verdugos. Então, por isso, por que que ele está falando? A mim ensinou-me a amar os próprios verdugos, porque realmente ele sabe da mesma forma como eh, a Abigail também sabe, de que a sua cultura dizia amar os amigos, odiar os inimigos. E Jesus trazia uma grande novidade e dizia, gente, olha, não existe essa coisa de, esquece essa coisa de odiar, né, a quem quer que seja. É, ele abraçava, não, ela abraçava-o carinhosa, desfeita em lágrimas abundantes. Depois de uma pausa em que a vítima se revelava nos derradeiros instantes da vida material, viu-se que Estevão se agitava em esforços supremos. Com quem te deixarei? Este é meu noivo, esclareceu a jovem, apontando o moço de Tarso, que parecia petrificado. Acontecendo tudo isso e tá lá Paulo de Tarso calado. Eu só fico imaginando assim, Paulo colado na parede, né, branco que nem cera. O moribundo contemplou sem ódio e acentuou: Cristo os abençoe. Cristo os abençoe. Imagina, falar isso para Paulo de Tarso naquele momento. Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Outro grande ensinamento de Jesus, né? Somos todos irmãos. Não existe algozes, não existem vítimas. Somos todos irmãos. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Ser para ele a companheira amorosa e fiel. Um outro exemplo de que como Gesiel, neste momento tão dramático, e ele sabe escolher as palavras com absoluta precisão. São poucos os minutos que ele tem disponível e ele escolhe palavras assim chaves. Ele passa uma lição. Não tem em teu noivo um inimigo, tem um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, como quem diz assim: eu conheço minha irmã, e para minha irmã ter escolhido ele como noivo, ele deve ser de alma boa, de coração bom, né? E ele também sabia, ele conhecia o próprio Saulo muito bem, né? Nas suas observações, ele disse: olha, defendeu Moisés até o fim. Na hora que ele souber quem é Jesus, na hora que ele reavaliar os seus conceitos e que ele descobrir em Jesus a pessoa que Jesus é, o valor que Jesus tem, ele fará o mesmo. E nisso ele não podia ter mais, estar mais certo, né? Tanto é que Jesus vai buscar Paulo às portas de Damasco, justamente por conta deste valor que Saulo tinha, né? Não foi à toa que ele foi escolhido como o vaso, né? O vaso escolhido. É, a voz do pregador do caminho, porém, estava agora rouca e quase imperceptível.
nas váscaras da morte, né, nas vésperas, aos últimos minutos da morte, contemplava Abigail fraternalmente enternecido. Ouvindo-lhe as últimas frases, o doutor de Tarso fizera-se lívido. Queria ser odiado, maldito, né? Aquilo não fazia lógica para ele, né? A lógica seria tá Estevão ali praguejando, mas não era isso que ele estava vendo. A compaixão de Estevão, que era algo que ele não conhecia, ele não tinha, ele adorava, amava a lei, mas a lei que Saulo amava, adorava, não tinha compaixão, não possuía compaixão. A compaixão de Estevão, fruto de uma paz que ele, Saulo, jamais conhecera no fastígio das posições mundanas, impressionava-o profundamente. Isso é uma coisa que Saulo nunca mais vai esquecer. Impressionava-o fundamente. Entretanto, sem saber por quê, a resignação e a doçura do agonizante assaltavam-lhe o coração, enrijecido. Bom, a gente sabe por quê, né? Estava lá escrito que Jesus olhava para ele de forma melancólica, lamentando os desvios de Saulo. Acontece que a alma de Saulo sabia que aquilo que ele estava vivendo era um desvio, né, de um compromisso assumido. Então, quando ele diz, entretanto, sem saber por quê, né, conscientemente ele não sabia, mas sua alma sabia que aquilo não era o planejado. Trabalhava, porém, intimamente para não se comover com a cena dolorosa, racional até a última gota. Não se dobraria por uma questão de sentimentalismo. Abominaria aquele Cristo que parecia requisitá-lo em toda parte, a ponto de colocar-se entre ele e a mulher adorada. O cérebro atormentado do futuro rabino suportava a pressão de 1000 fogos. Aquela cena deve ter sido extremamente traumática para ele também. Desprezara o orgulho da família e elegera Abigail para companheira de lutas, embora lhe não conhecesse os ascendentes familiares. Porque isso era verdade, né? Saulo vinha de uma família importante, influente, poderosa, com muito dinheiro. Todos conheciam a ascendência de Paulo, mas Abigail ninguém sabia, ninguém conhecia. Sabia-se sim que era de família, era adotada de Zacarias e Ruth, que ela era de família judia e tudo mais, mas não se sabia muito, né? E eles foram ajudados, Zacarias e Ruth foi ajudado pelo pessoal do Sinédrio, mas era uma família comum e tal. Então, como é que eles assim? Eu decido o meu patamar para dar, né, dar atenção a alguém que não tinha muita influência, não tinha o status social de que Saulo gozava, né? O cérebro atormentado do futuro rabino suportava a pressão de 1000 fogos, desprezara o orgulho da família e elegera Abigail para companheira de lutas, embora lhe não conhecesse os ascendentes familiares. Amava pelos laços da alma. Isso, isso aqui, ele era absolutamente sincero. E essa foi a razão dele ter peitado e dito: não, Abigail vai ser minha noiva, porque ele sabia escolher muito bem, né? Ele sabia extremamente, de forma muito clara, o que ele queria e o que ele não queria. E ele sabia reconhecer a pessoa de valor na alma da Abigail. Descobrira no seu delicado coração feminino tudo quanto havia sonhado nas cogitações de ordem temporal. Ela sintetizava as suas esperanças de moço.
era o penhor do seu destino, representava a resposta de Deus aos apelos da sua juventude idealista. E mesmo assim, apesar de amar desse modo, apesar de saber que ela era a pessoa escolhida, ele seria capaz, por amor à lei, negar esse amor, né, tão sincero e negar a si mesmo, inclusive, em favor daquilo que ele acreditava. Então, novamente, é como Jesus dizia, né? Se você quer me seguir, negue a si mesmo, pegue a tua cruz e me segue. Saulo de Tarso sabe fazer isso, mas no momento ele está fazendo pelo ideal errado, né? É equivocado, mas ele sabe, ele tem a disciplina eh, para negar a si mesmo, em favor de uma causa que ele acredite. Agora, abrira-se entre ambos um abismo profundo. Irmã de Estevão? Ninguém ousara afrontar-lhe a autoridade na vida, a não ser aquele ardoroso pregador do caminho, cujas ideias jamais se poderiam casar com as suas. Detestava aquele rapaz apaixonado pelo ideal exótico de um carpinteiro e tinha culminado nos propósitos de vingança. Se desposasse Abigail, jamais seriam felizes. Ele seria o verdugo, ela a vítima. Além disso, sua família, aferrada ao rigorismo das velhas tradições, não poderia tolerar a união depois de conhecidas as circunstâncias, porque inimigo do meu filho é inimigo da minha família. Irmã do meu inimigo é inimiga da minha família, então não poderia ser, né? Conforme a tradição da época. Levou as mãos ao peito, dominado por angustioso desalento. Em pranto, Abigail acompanhava a agonia dolorosa do irmão, cujos derradeiros minutos se escoavam lentamente. Penosa emoção apossara-se de todas as suas energias, na dor que a dilacerava, nas fibras mais sensíveis, parecia não ver o noivo, que lhe seguia os menores movimentos entre surpreso e estarrecido. Com muito cuidado, a jovem sustinha a fronte do moribundo, depois de haver sentado para aconchegá-lo carinhosamente. Observando que o irmão lhe lançava o último olhar, exclamou angustiada: Gisiel, não te vás, fica conosco, nunca mais nos separaremos. Ele, quase a expirar, ciciava: A morte não separa os que se amam. E como se houvera lembrado algo de muito grato ao coração, arregalou os olhos desmesuradamente em uma expressão de imenso júbilo, como no Salmo de Davi, dizia arrastadamente: Podemos dizer que o amor e a misericórdia seguiram todos os dias de nossa vida. Ele está falando aqui do Salmo de Davi, né? Termina dessa forma. O Salmo 23 de Davi, que termina dessa forma. A jovem escutava-lhe as derradeiras palavras comovidíssima. E detalhe, ele estava falando isso, o Salmo 23 de Davi, e Saulo também sabe, de cor, esse salmo. A jovem escutava-lhe as derradeiras palavras comovidíssima. Enxugava-lhe o suor sanguinolento do rosto que se iluminava de uma serenidade superior. Abigail murmurava ainda como num sopro: Vou-me em paz. Quisera ouvir-te na prece dos aflitos e agonizantes. Ela recordou os últimos momentos do suplício do genitor, do seu pai, né, Yohadev, no dia inesquecível da separação nos calabouços de Corinto. De relance, compreendeu que ali outras forças se encontravam em jogo.
Não mais Licínio Minúcio e os sequazes cruéis dos seus adversários, né? Mas o próprio noivo, transformado em verdugo por um terrível engano, afagou com mais carinho a cabeça sangrenta, conchegou o moribundo ao coração como se fosse uma adorável criança. Embora, embora rígido e inquebrantável na aparência, Saulo de Tarso observou mais nitidamente o quadro que nunca mais lhe sairia da imaginação. Guardando o moribundo no regaço fraterno, a jovem elevou o olhar para o alto, mostrando as lágrimas que lhe caíam pungentes. Não cantava, mas a oração lhe saía dos lábios como a súplica natural do seu espírito a um pai amoroso que estivesse invisível. Então ela começou a fazer a oração, o Salmo dos Aflitos, né? Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda Toda dor. dor, Embora a embora a miséria miséria amarga amarga dos dos prantos de prantos de nosso nossos erro, erros, deste deste mundo mundo de de desterro, desterro, clamamos chamamos por vosso amor. amor. Nas As aflições do aflições do caminho, caminho, na na noite noite mais mais tormentosa, tormentosa, vossa fonte generosa, vossa fonte generosa generosa, é é o o bem bem que que não não secará. secará, Sois em tudo pois a em luz tudo luz eterna, eterna, da da alegria alegria e da e da bonança. bonança. Nossa Nossa porta de fonte de esperança, esperança, que que nunca se nunca se fechará. fechará. Quando Quando tudo nos tudo nos despreza, despreza, no no mundo da mundo da iniquidade, iniquidade, quando quando vem a vem a tempestade tempestade sobre as sobre as flores da flores da ilusão. ilusão, Ó ó Pai, Pai, sois sois a a luz luz divina, divina, o cântico cântico da da certeza, certeza, vencendo vencendo toda toda aspereza, aspereza, vencendo vencendo toda toda aflição. aflição. No dia No da dia da nossa nossa morte, morte, no no abandono ou no o tormento, tormento, trazei-nos traz-nos o esquecimento esquecimento da da sombra, sombra, da da dor, luz e do do mal, mal. que nos Dos últimos últimos instantes instantes, sintamos a sintamos a luz da luz da vida, vida, renovada e renovada e redimida, redimida, na na paz paz ditosa vitória e imortal. imortal. Terminada a prece, Abigail tinha o rosto orvalhado de pranto. Sob a carícia suave de suas mãos, Gesiel aquietara-se. Palidez de neve caracterizava-lhe a face cadavérica, aliada à profunda serenidade fisionômica. Saulo compreendeu que ele estava morto, enquanto a jovem de Corinto se levantava cuidadosamente, como se o cadáver do irmão requisitasse toda a ternura do seu espírito bondoso. O moço tarcense aproximava-se de senho cerrado e falou com austeridade. Abigail, está tudo consumado, tudo está consumado e tudo terminou também entre nós. Aí é que a gente pensa, né, gente? O cara ama a criatura, mas ele é capaz de, nesse momento, não enxergar outra coisa a não ser o dever que ele deveria cumprir. Parece algo de extrema crueldade, e de fato é, porque a gente está falando com uma pessoa, ele estava falando com uma pessoa que estava revendo ou revivendo uma tragédia pela segunda vez, uma pessoa que ele amava, mas ele não fazia isso por maldade, ele não fazia isso, ele não tinha nenhum prazer em fazer isso em seu coração, ele fazia por entendimento de que aquele era o dever que ele deveria, o que ele deveria fazer, né? Como a gente já falou aqui, né? Como Jesus dizia: quem quiser me seguir, abandona a ti mesmo, carrega a tua cruz e me segue. Paulo sabe fazer isso e mostrou aqui que ele sabe fazer isso, faz mesmo muito bem, né? Por mais dolorosa que fosse a situação. A pobre criatura voltou-se com assombro.
posso nem imaginar, gente, o que que a Abigail está passando um negócio desse. Então, não se lhe bastava os golpes recebidos. Seria possível que o noivo amado não tivesse uma palavra de conciliação generosa naquela hora difícil da sua vida? Receberia, receberia a humilhação mais fria com a morte de Gesiel e ainda por cima o abandono? De fato era, né? Porque a lei que Paulo de Tarso conhecia não conhecia a palavra compaixão, né? Ele não existia isso. Ele só vai ver isso depois. Consternada por tudo que viera encontrar em Jerusalém, entendeu que precisava utilizar todas as energias para não cair nas provas ríspidas que lhe haviam sido reservadas. E viu logo que no orgulho de Saulo não encontraria consolação. No momento, chegou às mais latas conclusões, às mais amplas conclusões, quanto ao papel que lhe competia em tão embaraçosas conjunturas. Sem recorrer à sensibilidade feminina, cobrou ânimo e falou com dignidade e nobreza. Tudo terminado entre nós? Por quê? O sofrimento não deveria escorraçar o amor sincero. Gente, essa frase só diz a pessoa que sabe amar de todo o coração e com toda a pureza de coração. Porque para dizer isso, o sofrimento não deveria escorraçar o amor sincero, significa que, apesar de tudo, apesar de amar o irmão, ela entendia que da parte de Saulo era um terrível engano e que ela estava pronta para perdoar. Porque somente quem ama da forma verdadeira e pura, dessa forma aqui, é capaz de perdoar. E ela estava pronta para isso. Na perspectiva dela, ela estava correta, né? Não me compreendes? Obviamente que Saulo jamais, nessa altura do campeonato, iria compreender a, a altivez dessa alma, né? O quanto elevada era a alma de Abigail. Não me compreendes? Replicou o orgulhoso rapaz. Nossa união tornou-se inexequível, impossível, né? Não poderei desposar a irmã de um amigo de maldita memória, de um inimigo de maldita memória para mim. De fato, ele nunca mais vai esquecer aquilo. Fui infeliz escolhendo essa ocasião para a tua visita a Jerusalém. Sinto-me envergonhado, não só diante da mulher com quem nunca mais poderei unir-me pelo matrimônio, como perante os parentes e amigos pela situação amarga que as circunstâncias interpuseram no meu caminho, né? É isso, né? Amar teu inimigo, odiar teu inimigo e dane-se o mundo, né? Abigail estava pálida e penosamente surpreendida. Saulo, Saulo, não te envergonhes perante meu coração. Gesiel morreu estimando-te. Seu cadáver nos escuta, acentuava com doloroso acento. Não posso obrigar-te a desposar-me, mas não transformes nossa afeição em ódio surdo. Sê meu amigo. Ser-te-ei eternamente grata pelos meses de ventura que me deste. Voltarei amanhã para a casa de Ruth. Não te envergonharás de mim. A ninguém direi que Estevão era meu irmão, nem mesmo a Zacarias. Não quero que algum amigo nosso te considere um carrasco. Novamente, ela perdoava, né? Ela aqui está dizendo abertamente, olha, eu te perdoo, mas ele não consegue alcançar essa essa altivez de alma, né? Observando-a naquela generosidade humilde,
O moço de Tarso teve ímpetos de estreitá-la ao coração, como se o fizera uma criança. Quis avançar, apertá-la contra o peito, cobrir-lhe de beijos a fronte bondosa e inocente. Súbito, porém, vieram-lhe à mente os seus títulos e atribuições, via Jerusalém revoltada, tisnando-lhe a reputação de amargas ironias. Novamente, né? O que dizer para a sociedade? Ele vivia para uma vida externa, né? O futuro rabino não poderia ser vencido. O doutor da lei, rígida e implacável, devia sufocar o homem para sempre. E é uma coisa que ele sabia fazer com maestria, né? E quando ele diz que devia sufocar o homem para sempre, o doutor da lei rígida e implacável devia sufocar o homem para sempre. Aqui ele está querendo dizer o seguinte: eu amo Abigail, Abigail é o amor da minha vida, eu jamais serei capaz de amar outra pessoa, e é isso mesmo. Eu vou sufocar o homem para sempre, né? Ele sabe que ele nunca mais ele vai amar alguém. De fato, isso acontece. Mostrando-se impassível, replicou em tom áspero: aceito o teu silêncio em razão das lamentáveis ocorrências deste dia. Voltarás amanhã mesmo para a casa de Ruth, mas não deves esperar a continuação das minhas visitas, né? Nem espere uma visita de cortesia, não vai acontecer. Não deves esperar a continuação das minhas visitas, nem mesmo por cortesia injustificável, porque na sinceridade dos de nossa raça, os que não são amigos são inimigos. Dureza, né? Duro, duro, duro. Eu vou continuar aqui só mais um bocadinho, porque a gente começou um pouco mais tarde. É, a irmã de Gesiel recebia aquelas explicações com espanto profundo. Então abandonas-me inteiramente assim? Perguntou entre lágrimas. Não estás desamparada, murmurou inflexivelmente. Tens os teus amigos da estrada de Jope. Mas afinal, por que odiaste tanto a meu irmão? Ele foi sempre bondoso, em Corinto nunca ofendeu a ninguém. Era pregador do malfadado, do desgraçado carpinteiro de Nazaré. Esclareceu contrafeito e ríspido. Além disso, humilhou-me diante da cidade inteira. Ele nunca vai esquecer que Gesiel, sim, possuía capacidade de argumentação muito maior do que ele, sim, possuía inteligência maior que ele, né? Abigail, compelida pela severidade das respostas, calou-se inteiramente. Que poder teria o Nazareno para atrair tantas dedicações e provocar tantos ódios? Até ali, não se interessara pela figura do famoso carpinteiro que morrera na cruz como um malfeitor. Ela também sabia da história, né? Tá mostrando aqui que ela sabia, ela também já ouvia a história. Mas o irmão lhe dissera ter encontrado nele o Messias, para seduzir um caráter cristalino como Gesiel. O Cristo não poderia ser um homem vulgar. Eu fico impressionada como é que, apesar de viver a cena que ela estava vivendo, ela conseguia a clareza de raciocínio que ela está tendo agora, nesse momento. Ela está avaliando, ela conhece o caráter de Gesiel, ela conhece quem é Gesiel, ela tem um respeito profundo pelo irmão. E é justamente este respeito que faz despertar nela o conhecimento que ela tem do irmão, que faz despertar nela o fato de que Jesus deve ser uma pessoa de muito valor, deve ser um cara de muito valor, porque do contrário, Gesiel não se sentiria atraído, né? Lembrava o passado do irmão para considerar que, no caso da rebeldia paterna, quando o Yoredeb foi atear fogo na, nas terras do Licínio Minúcio, né, no caso da rebeldia paterna,
conseguira manter-se acima dos próprios laços do sangue para admoestar o genitor. Ou seja, Gesiel aconselhava o pai a não usar de vingança, não fazer aquilo, né? Então, por isso que ele diz: Gesiel conseguira manter-se acima dos próprios laços do sangue para admoestar, para chamar a atenção do genitor amorosamente. Se tivera forças para analisar os atos paternos com o preciso discernimento, era preciso que aquele Jesus fosse muito grande para que a ele se consagrasse, oferecendo-lhe a própria vida ao recobrar a liberdade. Gesiel, a seu ver, não se enganaria, como ela conhece seu irmão, como ela tem essa clareza de raciocínio agora, né? Conhecendo-lhe a índole de berço, não era possível que se deixasse iludir em suas convicções irreligiosas. Sentia-se agora atraída para aquele Jesus desconhecido e odiado injustamente, e ele ensinara o irmão a bem-querer os próprios verdugos. Aí eu fiquei pensando assim, gente, se isso chamou a atenção de Abigail, ele, Jesus, ensinara o irmão a bem-querer os próprios verdugos, a gente pode imaginar, ela está pensando que Saulo foi o verdugo de Jezeel. Mas ela também está se lembrando do minuto, do momento em que o pai morreu nas mãos dos romanos. E aqui cabe a gente imaginar assim: será que Abigail perdoou os algozes de seu pai? Será que Abigail não alimentava até então sentimentos de raiva, de rancor? Com relação a Licínio Minúcios, pelo que aconteceu à sua família, né? Primeiro eh, eles foram destituídos das propriedades que a família possuía da casa. Depois foram morar numa casinha bastante humilde. A mãe morreu de desgosto, já foi a segunda, né? A segunda decepção, a segunda grande tristeza na vida da Abigail. Depois veio a prisão do pai, o açoite do pai e do irmão, a morte do pai, a perda da liberdade do irmão. Ela perdeu sua família, foi para as ruas, né? Tanta coisa aconteceu por conta da maldade de outras pessoas, né? Por conta do domínio romano. Será que ela trazia algum sentimento de perdão com relação a essas pessoas, né? Por isso que ela diz: ele, Jesus, ensinaram o irmão a bem-querer os próprios verdugos, que ele não reservaria, pois, ao seu coração sedento de carinho e de paz. Ela também precisava dessa paz, né, que Gesiel havia encontrado. As últimas palavras de Gesiel exerciam sobre ela uma influência profunda, né? Aqui é que a gente tem que parar e observar, porque talvez ela necessitasse também vivenciar aquele momento e perceber que se o irmão foi capaz daquele perdão, ela também seria capaz de perdoar da mesma forma, né? Abismada em profundas cogitações, notou que Saulo abrira a porta, chamando alguns auxiliares, que se precipitaram para cumprir-lhe as ordens. Em poucos minutos, os despojos de Estevão eram removidos, enquanto amigos numerosos cercavam o jovem par, expansivamente loquazes e satisfeitos. Que é isto? Perguntou um deles a Abigail, ao notar-lhe a túnica manchada de sangue. O sentenciado era israelita. Novamente, Saulo de Tarso com seu raciocínio ultra rápido, né? O sentenciado era israelita.
atalhou o moço tarcense, desejoso de antecipar explicações. E como tal, amparamo-lo na hora extrema. Um olhar mais severo deu a entender à jovem quanto devia conter as emoções próprias, longe e acima das ocorrências verídicas, né? Ao mesmo tempo que ele dizia aquilo, ele olhava meio esquisito para Abigail. Daí a alguns minutos, o velho Gamaliel chegava e solicitava ao ex-discípulo alguns momentos de atenção em particular. Eu vou parar por aqui, mas cenas dos próximos capítulos, mas aqui o momento tá muito tenso, bastante complicado. Mas muito interessante a gente ver as reações deles três, né? Tanto de Gisel como de Saulo e como Abigail, neste momento ela já começava a despertar o seu interesse por Jesus mesmo naquele momento de dor extrema. E aí cabe a reflexão, né? Qual de nós faria isso, né? Num momento tão devastador, mas ela teve esse discernimento de alma. Então é isso, meninas. Cenas dos próximos capítulos e nós nos vemos em 15 dias. Beijos. Vamos nos juntar para chorar de novo. Vamos, é isso mesmo. Nossa Senhora. Beijos, Difícil, né? amor. Beijo para Beijo. todas. Boa noite.